Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Marcos. E pessoal, na aula de hoje vamos começar a aula 2 do curso Joga, certo? Então vamos lá. Na aula 2 a gente vai ver um pouco sobre o começo de Java básico, certo? Então vamos lá. Vamos lá para os tópicos da aula, certo? Então vamos ver introdução a Java, comentários, palavras reservadas, anatomia das classes, variáveis e tipos, operadores. E vamos lá, tá bom? O que é uma linguagem de programação? Bom, pessoal, uma linguagem de programação, vamos fazer uma analogia com a vida real. Vamos supor que tem duas pessoas conversando. Então, uma pessoa fala com a outra e qual linguagem está sendo utilizada para haver essa comunicação entre as pessoas? Então, se você pensou na língua portuguesa, então você está correta. Então, até para a gente se comunicar com as pessoas, a gente precisa de uma linguagem. Então, a linguagem dos seres humanos é a linguagem portuguesa, no nosso caso, que moramos no Brasil, certo? Já para o computador, quando a gente vai se comunicar com o computador, a gente precisa dessa linguagem de programação para a gente converter palavras do nosso entendimento para o entendimento do computador, certo? Como a gente sabe, o computador ele entende zeros e uns, certo? E nas linguagens de programações, podemos utilizar palavras para escrever essas instruções zeros e uns, que são pré-definidas dentro delas. Então a linguagem de programação tem essa capacidade de transformar palavras do nosso entendimento para palavras do entendimento do computador. Em resumo, uma linguagem de programação é uma linguagem que utilizamos para nos comunicar com o computador e passar instruções para ele, certo? Nesse slide a gente mostra uma explicação resumida de que é a maneira como o programador se comunica com o hardware, ou seja, a máquina, e o computador. É uma linguagem formal, funciona por meio de instruções, símbolos, palavras e regras semânticas e sintáticas, ok? Agora vamos para o Java, né? Vamos lá ver o que o Java tem de bom para nos oferecer, certo? Então, começando aqui com a história do Java, vamos lá. A linguagem Java começou na renomada empresa Sun Microsystems, certo? Então, tudo teve início nessa grande empresa. Tudo começou em 1992, com uma equipe de pessoas que eram programadores e alguns gerentes de projeto. E esse grupo que eles faziam parte era conhecido como Green Team, ou seja, o time verde. Esse time foi liderado por James Gosling, que depois foi conhecido como o pai do Java, já que ele foi precursor dessa ideia de fazer a criação dessa linguagem, certo? Agora vamos para a história e característica do Java. Como vocês podem ver, aqui está o time de programadores, conhecido como Green Team. E, não sei se vocês estão vendo meu mouse, mas esse daqui é o James Gosling, beleza? Só para caso de curiosidade. O objetivo principal desse time era realmente inovações tecnológicas. Então, eles pensaram na criação de um interpretador, que futuramente seria chamado de máquina virtual do Java, ou seja, a JVM. A ideia principal da JVM era que ela pudesse facilitar a comunicação entre os aparelhos eletrônicos, certo? Então a ideia deles era levar o Java para todo tipo de aparelho eletrônico, como colocar o código Java dentro de um carro, colocar o código Java até dentro de uma impressora, até mesmo de um micro-ondas, de uma televisão, de um celular, ou seja, para muitos aparelhos eletrônicos. Agora vamos analisar a diferença entre outras linguagens e a linguagem Java, como que ela acontece por trás dos panos, certo? Normalmente, o que acontece em outras linguagens? O programador escreve o código-fonte e o código-fonte ele é compilado para cada máquina. Então, se eu escrevo um código e eu estou no meu sistema operacional Windows, ele só vai gerar arquivos que rodam para o sistema operacional Windows. Assim como se eu fizer no sistema operacional Linux, ele também só roda para Linux. E assim sucessivamente. Então fica muito complicado isso acontecer. Vocês percebem aqui que quando tem o código-fonte, ele passa por diversos processos de compilação. Isso é uma coisa que o Java não queria que acontecesse. Então sempre que a gente quiser gerar vários outros arquivos binários, a gente precisaria sempre compilar para cada máquina. E não é isso que o pessoal do Java queria que acontecesse, certo? Já na figura 2, a gente tem como acontece o processo do Java. Então tá aqui eu, programador, escrevo o código-fonte, certo? O código-fonte é aquele código que é escrito pelo programador. Então, se eu sou um programador, eu escrevo o código-fonte. O código-fonte ele é passado para o compilador Java, mais conhecido como Java-C. Então o código só precisa ser compilado uma vez e o bytecode gerado por ele, ou seja, o código binário, que é gerado pelo compilador, que são vários zeros e uns, que vai ser interpretado pela máquina, ele vai ser redistribuído para cada máquina, para cada interpretador. Então, ele vai ser redistribuído para cada interpretador Java. Então, vamos supor que dentro desse interpretador fosse dentro de algum aparelho. Eu não precisaria fazer um código específico para esse aparelho aqui.
Só precisaria compilar uma vez e mandar para o aparelho que ele interpretaria. E esse é o poder da JVM. Então, resumindo, a JVM ela serve para: eu tenho o código Java, compilo ele uma vez, tenho o código binário e eu tenho a JVM na minha máquina, seja lá a máquina que for. Então, tendo a JVM na minha máquina, ela vai rodar um bytecode gerado, seja desenvolvido em Windows, Linux ou Mac. Então, essa era a proposta da JVM, essa grande portabilidade, certo? Então vamos ver os princípios da criação de programas, princípios da linguagem. Então Java é fortemente tipado. O que significa isso? Significa que sempre que formos definir um tipo em Java, precisamos informar o seu tipo. Então se vamos definir um tipo inteiro para guardar números inteiros, precisamos informar esse tipo, ok? Java tem suporte à orientação a objetos. Isso é maravilhoso. Inclusive é um dos focos do nosso curso, aprender orientação a objeto, certo? Então Java é uma referência quando se fala de orientação a objeto. Portabilidade, como falamos anteriormente, Java ele é muito portátil. Ele pode ser utilizado tanto em celulares, computadores, pode ter código Java rodando em carros e entre outros aparelhos, televisão e assim sucessivamente. Simplicidade. Quando falamos de simplicidade, estamos querendo dizer que, assim como qualquer outra linguagem de programação, Java ele é simples porque a gente mexe com palavras, mexe com códigos e não diretamente com zeros e uns. Então, ela é considerada uma linguagem simples, ok? Segurança. Java é uma linguagem muito segura, então quando falamos de segurança também Java é uma referência muito forte. Robustez. Java ela é responsável por criar vários sistemas robustos, sistemas grandes, sistemas que aguentam muita coisa. Então Java também é uma referência quando se trata desse assunto, certo? Independência de plataforma. Então vimos que se você tiver sua JVM em qualquer aparelho que seja, ela vai rodar um bytecode gerado após a compilação dela. Então, independência de plataforma fala sobre isso, que podemos simplesmente compilar uma vez e rodar em qualquer plataforma. Alta performance. Java é uma linguagem de alta performance, sim. Pode não ser a linguagem mais rápida do mundo, mas Java tem uma performance muito legal. Multithreading. Não vamos aprender isso nesse curso, o que é multithread, porque é muito avançado, mas resumindo, Java pode fazer vários processos ao mesmo tempo, ele tem esse suporte, certo? Java é uma linguagem interpretada. Ok, mas ela também é uma linguagem compilada, como a gente viu que existe compilação. Então Java é considerada uma linguagem híbrida, por ela ser interpretada e compilada. E por fim, Java também é considerado dinâmico. Mas como funciona Java? Bom, imagine que você é um escritor e Java é a língua que você usa para escrever suas histórias. A gente vai precisar de uma ferramenta muito especial chamada Kit de Desenvolvimento Java para escrever nossa história, mais conhecida como JDK. Aqui vocês estão vendo o nível de abstração onde está JDK, JRE e a JVM, certo? Então imagine que você tem uma caneta, né? Você é um escritor, então você tem uma caneta. Só que essa sua caneta está sem tinta. Então, como você vai escrever sua história sem tinta? Vamos entender que JDK, ela traz essa tinta para a gente colocar na nossa caneta e começar a escrever a história. Então, basicamente, a JDK são um kit de desenvolvimento Java, ou seja, são um kit de várias coisas que vamos precisar para o desenvolvimento Java, que vai nos ajudar na hora de desenvolver nossas aplicações, ou seja, desenvolver a nossa história, certo? Aqui está a representação das canetas, para fazer essa analogia. Agora você quer que as pessoas de todo mundo leiam a sua história, mas nem todas as pessoas falam a mesma língua, certo? Porque sabemos que em lugares diferentes tem línguas diferentes, certo? Existem pessoas que falam espanhol, pessoas que falam inglês, pessoas que falam russo, chinês e assim sucessivamente, ok? Então, para isso, a gente vai utilizar o nosso tradutor, também chamado de compilador. Ele vai traduzir a nossa história, que é o nosso código Java, para uma linguagem universal, que é o nosso código de bytes, que é o nosso bytecode, para que todos possam entender, ou seja, a JVM. Então é para a JVM que a gente vai precisar traduzir essa linguagem de programação para código binário e mandar para a JVM, certo? Como vimos, precisamos da JVM para fazer a leitura da nossa história, como está dizendo no nosso slide. Então, entendemos a JVM como um leitor de e-book, que vai ler a nossa história. Então, ele verifica se está tudo correto e, em seguida, permite que todas as pessoas leiam a nossa história. Então, a partir dele, o nosso código binário vai ser lido como verdadeiras instruções, vai ser lido como verdadeira história para que outras pessoas, o usuário final, consiga ler o nosso programa. Agora, vamos ver como funcionaria um programa de convite de festas interativo que funcionaria em qualquer dispositivo. Então tudo começa com o código-fonte, que é a criação do nosso código, certo? Que é quando o programador vai lá e escreve seu código na linguagem de programação. Depois passamos para o compilador. O compilador é o nosso tradutor, é o que vai traduzir o nosso código para código binário, que vai poder fazer com que a JVM a entenda.
Essa é a saída do nosso código. Essa é a saída em código binário. Então, o código binário, nós, seres humanos, não vamos entender com tanta facilidade ou talvez nem vamos entender. Mas ele vai ser essencial, já que ele vai ser o bytecode, para a JVM ler. Dentro desses celulares, desses dispositivos, tem uma máquina virtual dentro deles, que é a JVM. Então, graças à JVM dentro desses celulares, vai ser possível executar o nosso bytecode, que vai ser responsável por transformar informações que vão aparecendo aqui na tela. Como vocês estão vendo, fizemos um programa de festa interativo que está aparecendo aqui nesse celular, Festa na Casa do Tim. Ou seja, o nosso programa está funcionando para qualquer dispositivo. Como vocês podem ver, aqui é um computador, um celular e um relógio. Agora, como faremos isso em Java? Aqui temos um código-fonte na linguagem Java, que vamos passar para o compilador, que é o JavaC. Para compilarmos, usamos o comando JavaC parte.java, que no caso é o nome do nosso arquivo. Então, ele gera o código binário e a JVM do lugar que está sendo executado vai executar e vai aparecer a informação na tela. Então, Java evoluiu bastante de 1996, desde a sua concepção, até hoje. Hoje são usados em projetos corporativos e Java tem sido uma escolha muito confiável para todos os desenvolvedores de todo o mundo. A sua popularidade ela disparou graças a essa forma de ser executada em várias plataformas. Então, Java é muito versátil por ter essa ampla gama de aplicações. Agora vamos falar um pouco de Java no mercado. Java é utilizado por 4,7% de todos os sites cuja linguagem de programação do lado do servidor conhecemos. Ou seja, quase 5% de todos os sites do mundo existe Java no lado do servidor rodando, mais conhecido como o back-end, que é o que não é visto pelo usuário, que é o que acontece por detrás dos panos. Apesar de ter mais de 2 décadas, o Java continua relevante para aplicações empresariais e desenvolvimento Android, continua a crescer gradativamente. Agora falando um pouco sobre quanto ganha um desenvolvedor Java, foi levantada uma pesquisa para mostrar quanto ganha um desenvolvedor Java nos Estados Unidos anualmente, que é aproximadamente R$514 mil, enquanto na Índia a pessoa ganha aproximadamente 12 mil a 59 mil reais por ano. Já no Brasil, dependendo do nível de conhecimento do desenvolvedor Java, ele pode ganhar de 3 mil a 6 mil reais, o que é uma quantidade muito bacana considerando o mercado. Aqui estão alguns dispositivos que podem rodar Java. Então são muitos dispositivos que são utilizados Java. Isso chega a ser interessante para nós, pois provavelmente não sabíamos que poderíamos rodar Java em canetas inteligentes, por exemplo, roteadores, televisões, termostatos e assim sucessivamente. É só um fato curioso, tá bom? Agora vamos para comentários, mas antes de começar comentários, preciso que você abra a sua IDE, que no caso é o seu Eclipse, certo? Então, ao abrir o Eclipse, ele vai pedir para colocar numa pasta que vai ser o nosso workspace, o nosso local de trabalho. Você seleciona uma pasta e ele vai abrir, ok? Dentro do Eclipse, provavelmente vai aparecer assim para vocês, ou pode aparecer com a tela de bem-vindo. Então, você fecha a tela de bem-vindo e vai ficar dessa forma. Para criar um projeto Java no Eclipse, você vem em File, New, Java Project. Aqui você vai colocar o nome do seu projeto, que pode ser qualquer nome, mas eu peço que você siga a convenção de nomes utilizado em Java, que é o camel case, ou seja, a primeira letra de cada palavra sempre começa em maiúsculo. Então vamos colocar primeiro projeto, ok? Então esse vai ser o nome do nosso projeto, tudo bem? Agora vamos selecionar a nossa JDK, que vai ser o nosso kit de desenvolvimento Java, que esperamos que você já tenha no seu computador. Caso não tenha, no nosso conteúdo do AMI tem ensinando como baixar, certo? Então vamos selecionar essa opção daqui e vamos vir em Configure JRS. Vamos selecionar JDK 1.8 e vamos dar Apply and Close. Pronto, já está tudo configurado. Agora você pode vir em Finish. Após criado, seu projeto vai estar aqui, certo? Vai estar aqui, seu projeto, primeiro projeto. Então você vai vir aqui do lado e vai clicar nessa seta. Ele vai abrir essas opções, tá? Então, dentro da SRC vai ser o lugar onde vamos colocar os nossos códigos. Aqui em cima a gente não mexe, porque ele só vai identificar para nós qual é a biblioteca que estamos utilizando, certo? Então aqui só tem informações que não são relevantes para nós. No SRC, com o botão direito, vamos começar em New e criar uma nova classe em Java, certo? Que tudo em Java é uma classe, ou pelo menos quase tudo. Vamos ver mais para frente o que é um pacote, mas por enquanto, faça só essa instrução. Coloque o nome do seu projeto, primeiro projeto. E vamos seguir essa convenção até o final do curso. De antemão, eu já aviso que todos os nomes de pacote são em letra minúscula e são separados por pontos, ok? Então vamos lá. Aqui colocamos o nome da nossa classe, que no caso vamos colocar o nome da classe main, certo? Vamos adicionar essa opção aqui para criar automaticamente o método main para nós e vamos clicar em Finish.
Aqui dentro vocês vão ver que vai ser criado isso para a gente. Então é aqui que a gente vai escrever os nossos códigos a partir de agora, dentro do método main. Então vamos voltar para a aula. Então você deve estar se perguntando, o que é um comentário em Java? Bom, são declarações que não são executadas após serem compiladas ou interpretadas pelo seu programa. Em resumo, um comentário ele nunca vai ser executado e nunca vai ser interpretado ou compilado pela JVM. Os comentários eles são utilizados para prover informações e explicações do nosso código. Temos 3 tipos de comentário que são de linha única, múltiplas linhas e de documentação. Comentário de uma única linha, ele serve para comentar apenas uma única linha. Ah, vá! Parece bem óbvio, e realmente é bem óbvio. Então vamos dar um exemplo de como vai funcionar um comentário de uma única linha. Dentro do nosso programa podemos fazer uma variável ou alguma coisa para podermos comentar. Então vamos declarar uma variável inteira com o nome número e vamos fazê-la receber o valor 10 e sempre fechar com ponto e vírgula. Toda instrução em Java você precisa fechar com ponto e vírgula, certo? Ok, então vamos lá. Vamos colocar um barra e dizer isto é uma variável. Então quem entrar dentro do meu código vai saber que isto é uma variável. Então quando eu executar o meu programa, ele não vai interpretar ou executar esse comentário. Então ele vai ser passado, despercebido e ignorado, certo? Então vamos dar um print ln no nosso número para ele aparecer no nosso console. Para sabermos se realmente funcionou e se não vai aparecer nada disso que realmente falamos, certo? Então você percebe que apareceu só o número 10, como realmente queríamos que aparecesse. Então realmente foi ignorado o comentário pelo nosso programa. Vamos seguir. Comentário de múltipla linha. O comentário de múltipla linha serve para quando o comentário de uma única linha não é suficiente, podemos quebrar várias linhas para poder colocar nossos comentários. Vamos ver como funciona na prática. Aqui temos nosso código e vamos mostrar como funciona o comentário de múltiplas linhas, certo? Tudo começa com um barra e um asterisco, e como estamos dentro da nossa IDE, que ela vai ajudar muito a gente só precisa dar um Enter. Ela vai completar automaticamente para nós. Isso é maravilhoso. Então, essa é uma das vantagens de ter uma IDE, para auxiliar na escrita dos seus códigos, certo? Então, podemos colocar qualquer coisa aqui dentro. Isso é uma variável. Código bem escrito. Enfim, podemos quebrar linhas e escrever comentários da mesma forma. Então, vamos seguir. Comentário para documentação. Comentário para documentação é muito utilizado em empresas para documentar os códigos das pessoas. Então, vou mostrar para vocês como funciona na prática esse tipo de comentário. Aqui temos o nosso código e vou mostrar para vocês como funciona esse tipo de comentário, certo? Eu vou criar um método qualquer, vocês não precisam saber disso neste momento, só vou mostrar para vocês como funciona na prática esse tipo de comentário, ok? Então vamos fazer um método chamado somar. Esse método somar, ele vai somar 2 números para mim. Então vamos passar o número como parâmetro e vamos mostrar como somar funciona. Vocês percebem que o comentário ele tem 2 asteriscos e não só um, como na de múltiplas linhas. Então vamos dar Enter e já aparece para nós os nossos parâmetros, nosso tipo de parâmetro, e podemos colocar o que o método faz. Este é o método de soma. Então sempre que passarmos o mouse por cima do nosso método, ele vai mostrar para nós a nossa documentação, certo? Então este é o método de soma e os parâmetros são A e B, certo? Então é basicamente para isso que funciona o nosso comentário de documentação. Palavras reservadas em Java. Palavras reservadas são palavras especiais que têm um significado específico na linguagem. São variáveis fixas, então são as variáveis do sistema, são as variáveis da linguagem de programação. Elas não podem ser empregadas para nomear variáveis, classes, métodos e atributos, pois elas já existem. Na linguagem Java, existem 52 palavras reservadas, certo? Então vamos lá entender por que a gente não pode simplesmente colocar o nome de uma variável com o nome de uma palavra reservada. Então, no mundo real, temos um gato. Não podemos dizer que um gato ele é a mesma coisa que uma cadeira, porque o gato ele já é um gato definido pelo mundo e uma cadeira já é uma cadeira definida pelo mundo. Então não posso dizer que, por exemplo, uma mesa é um gato, pois o gato ele já tem o seu próprio significado. Então ele já é uma palavra reservada do mundo. Então aqui estão as palavras reservadas que existem no Java, certo? Então não podemos utilizar nenhuma dessas palavras como nome de variáveis e outro tipo de nome, porque elas já existem.
Então, se o exemplo do gato não ficou claro, vamos ver como funciona na prática. Dentro do nosso código, vamos lá ver o que acontece. Vou apagar isso daqui, para não ficar poluição visual, eu tirei as coisinhas que estavam aqui na nossa tela. Sabemos que int é um tipo pré-definido em Java, utilizado para informar que algo é um número inteiro. Então, número igual a 20. Então, certo, sabemos disso. Então, não podemos simplesmente utilizar como nome das nossas variáveis o nome int. Então, não posso colocar tipo int é igual a 20, pois isso não existe, até rimou. Isso não existe. Vai dizer a seguinte coisa. Vamos ver o erro que vai dar. Sintaxe erro. Um token int inválido não pode ser declarado, porque já é um tipo reservado. Então, o tipo inteiro já é um tipo, uma palavra reservada de Java que não pode ser utilizada para nome de métodos, como aqui em cima, não podemos botar int aqui para definir o nome de um método, como não podemos utilizar para nome de variáveis e assim sucessivamente. É basicamente isso que eu quis dizer com o exemplo do gato e da cadeira. Agora vamos entender o que é uma classe, certo? Então vamos lá. O que é uma classe? Imagine uma fábrica. Você sabe o que é uma fábrica? Uma fábrica serve para criar produtos, certo? Então imagine que essa fábrica é uma fábrica de carro. Essa fábrica ela só é responsável por criar carros. Então dentro dessa fábrica eu vou saber o tipo de carro que eu quero, a marca do carro que eu quero, a cor do carro que eu quero. Então ele já carrega essas informações dentro dela. Então tudo que ele for lançar vai ser um carro, certo? Em resumo, uma fábrica sempre vai gerar vários carros em massa e elas já vão ter as características pré-prontas e os comportamentos pré-prontos de um carro. Então, o que tem no carro que uma fábrica poderia dar pré-prontamente? Aqui está um carro e todo carro produzido tem nome, marca, cor, ele pode andar, que é um comportamento, e ele pode frear, que também é um comportamento que sabemos que todo carro tem esses tipos de coisa. Tem nome, marca e cor como características, como atributos, andar e frear como comportamentos. E todo carro tem isso graças à fábrica que ele foi criado, certo? Então tudo ocorreu graças à fábrica. Então basicamente, classes é um modelo que podemos criar coisas novas, que no caso são objetos. Então podemos entender essa fábrica como uma classe carro, que criou o objeto carro, assim como vai criando vários objetos. Preste bem atenção que objetos também podem receber o nome de instâncias, então nossas atividades podem ser que caia o nome instância na atividade, certo? Então, ok. Vamos lá agora ver na prática como podemos fazer uma classe em Java. Bom, fizemos essa classe em Java, certo? Ok, mas essa é a nossa classe principal, ela que vai começar tudo pra gente. Então, não vamos utilizar essa como parâmetro, essa é uma classe que vai se comportar diferentemente das outras, pois essa vai ser o nosso ponto de partida para começar o nosso programa e qualquer outro tipo de programa. Então vamos lá entender o que é uma classe. Antes disso, vamos entender por que criar classes, certo? Porque não vamos fazer nada sem sabermos o que estamos fazendo. Então vamos lá. Vamos seguir o nosso exemplo do carro. Todo carro precisamos de um nome para o carro, nome, certo? Então vamos colocar o carro Estrada, certo? O carro Estrada, que ele também tem uma marca, que é da marca Fiat, ok? Então é da marca Fiat. Certo, então eu quero um carro Estrada da marca Fiat e da cor, pode ser a cor amarela, não existe, mas eu não sei se existe, mas vamos colocar essa cor, certo? Então, agora temos o nosso carro, pois temos as características do nosso carro, certo? Então tudo bem, mas como sabemos que todas essas variáveis realmente estão em conjunto para dizer que esse é um carro para a gente, para dizer que tipo tudo isso é a coisa de um carro só. Então, dessa forma de programar, não existe essa forma de dizer isso. Então, vamos só ver aqui como fica para a gente imprimir nossas variáveis. Então, vamos lá. Nome, marca e cor. Vamos colocar uma string para separar e outra string para separar. Vamos ver como fica, certo? Então, tudo bem. Ele imprimiu para a gente Estrada, Fiat e amarela, que é as características do nosso carro. Ok. Vamos supor agora que eu quero criar outro carro a partir disso. Eu já criei um carro aqui, mas eu quero criar outro carro a partir disso. Como é que eu faço? Eu tenho que copiar todas essas informações de novo para criar um novo carro? Sim, eu tenho que fazer isso, pois, enfim, vocês estão vendo que isso é um trabalho bem chato de se fazer. Então vamos criar outra marca e outro carro com o nome, não sei, Uno, Fiat Uno, da cor preta, certo? Então ele vai imprimir isso pra gente? Vai imprimir isso pra gente se a gente pedir. Certo, certamente.
ok? Então ele imprimiu. Então temos dois tipos de carro aqui. Mas Marcos, eu não quero programar assim, eu não gosto de programar assim, que coisa chata. Então, realmente, isso é muito chato. E foi nessa proposta que Alan Kay pensou na criação da orientação a objetos, que veio a classe, veio o objeto, e com esse intuito de unir as características e as informações surgiu a classe. Agora eu vou dar a solução que temos em relação a esse tipo de contexto, porque se quisermos criar vários carros, a gente vai fazer vários carros e vai ficar uma bagunça o nosso código. Olha que bagunça, certo? Então lembre dessa bagunça e agora vamos criar uma classe, certo? Então, seguindo essa linha de raciocínio, vamos criar uma classe carro. Para criar, temos que vir aqui no nosso pacote, que é onde está as nossas classes, clicar com o botão direito, New Class, que é uma nova classe em Java, certo? Então vamos definir o nome da nossa classe como carro e vai criar a classe carro para a gente, ok? Vamos repetir todas as variáveis que colocamos lá aqui, para não termos que repetir código, certo? Então vamos colocar string nome para o nosso carro, string marca para o nosso carro e string cor para o nosso carro. Então, certo, aqui a gente definiu os atributos da classe. O que são os atributos? São nada mais nada menos do que as variáveis da classe, ou seja, as características dessa classe, ok? Ok, então vamos lá. Agora vamos definir os comportamentos da classe, vamos definir o comportamento do carro, para que podemos criar vários carros com essas características e esses comportamentos, ok? Então para isso vamos criar os nossos métodos. Então métodos são os comportamentos do carro. Vocês não precisam saber o que é um public e o que é um void agora, só copie o que eu estou fazendo, que vocês vão entendendo com o decorrer do tempo. Vai ficando cada vez mais intuitivo para vocês, certo? Por enquanto, só entendam o contexto da coisa que eu estou querendo passar para você, que você vai pegar a ideia, ok? Então public void andar, que vai ser a nossa ação, e a gente vai colocar aqui dentro, que ele vai ser executado. Todo o código que eu colocar aqui dentro vai ser executado quando eu chamar o método andar. Então eu vou colocar nome está andando, ou seja, ele vai dizer o nome do carro está andando, ok? E para isso a gente copia o mesmo método e só muda de nome. Bota o nome frear agora e vai dizer nome está freando, ok? Então, ok, agora temos o nosso carro com as nossas características e os comportamentos. Agora, como eu faço para criar vários carros com características diferentes e comportamentos diferentes? Vamos lá ver isso na prática agora. Aqui dentro da nossa classe main, dentro do nosso método main, que aqui é a classe main, aqui é o método main, dentro dele, vamos criar os nossos objetos carros, certo? E para isso a gente precisa fazer da seguinte forma: assim como toda variável em Java, a gente forma o tipo e o nome. Então é um carro do tipo carro, ok? Então carro do tipo carro recebe, e toda vez que você for criar um objeto, tem uma palavra específica dentro do Java que serve para isso, que é a palavra new, ok? Então a palavra new, palavra reservada new, serve para a criação de objetos. Então vamos criar um novo carro a partir disso. Abre e fecha parêntese e ok. Tá vendo como deu certo? Pronto, criamos nosso objeto carro e agora o que faremos, Marcos? Faremos da seguinte forma. Para acessar as coisas que temos lá dentro, utilizamos a notação ponto, certo? Então, carro ponto e, meu Deus, apareceu todas as informações que a gente colocou lá dentro. Cara, que massa, que sensacional. Agora a gente pode rodar, por exemplo, nosso comportamento andar. Que bacana. Vamos ver o que acontece? Ué, mas ok, o está andando tá certo, mas por que null? Por que null, Marcos? Porque null acontece porque não colocamos um valor da nossa variável nome aqui dentro da nossa classe carro, certo? Então toda vez que formos criar novos objetos, ele sempre vai começar com o valor null, pois sempre estamos criando objetos diferentes e aqui não está sendo atribuído um valor. Então para corrigir esse erro, vamos fazer da seguinte forma: carro.nome, já que é uma variável, vamos atribuir um nome para a nossa variável, que vai ser o carro com o nome estrada. Então perfeito, temos nosso objeto carro com o nome estrada e agora vamos colocar ele para andar. Vamos ver o que acontece. Estrada está andando, que maravilhoso. Então agora para a gente replicar essa ação, a gente não precisa colocar todo esse código novamente. A gente simplesmente instancia um novo carro, copia essa linha de código e coloca um novo nome para o objeto, carro 2, pois este aqui já é o carro, não pode repetir mesmos nomes. Então a gente coloca carro 2, ponto. Coloca outro nome para o carro, pode ser um Uno, certo? Pode ser um Fiat Uno.
Então definimos o nome e agora o carro vai andar. E vai ser 2 tipos de carro diferentes andando. Cara, que sensacional. A gente poupou muito código e agora a gente já sabe como usar uma classe e como usar um objeto. Então, como vocês podem ver, classe é o nosso molde. É aquilo que vai estar dentro do objeto que podemos depois manipular e podemos utilizar, ok? E isso aqui é o objeto. Esse carro e esse carro são objetos, ok? Então, aqui é um objeto. E aqui também é um objeto. Aqui é um objeto, certo? Então, agora vimos na prática o que é um objeto e o que é uma classe. Agora vamos para o slide. Bom, vamos lá, pessoal, padrão de nomenclatura. Nesse primeiro ponto, dizemos que todo arquivo Java precisa começar com a letra maiúscula, certo? Então, todo arquivo .java, que é esses arquivos aqui do lado, eles precisam começar com a letra maiúscula e seguir o camel case. Então, ele sempre vai começar com a letra maiúscula, certo? Então, aqui estamos seguindo o padrão correto, pois ele está começando com a letra maiúscula, ok. O nome dos arquivos tem que seguir a estrutura camel case. Então, começa com a letra maiúscula e toda outra palavra também tem uma letra maiúscula. Então, aqui estamos seguindo isso também, certo? A classe deve obrigatoriamente possuir o mesmo nome do arquivo .java, é obrigado. Então vamos ver se isso acontece. Aqui temos um arquivo com o nome carro e a classe também está com o nome carro. Então aqui temos uma classe main com o nome do arquivo main também. Então tudo certo, ok? Então atentem-se para isso, senão não vai funcionar. Indentação. Indentação nada mais é do que deixar o nosso códigozinho bonito, certo? Fazer as tabulações e os espaços para que fique bem visível e fique de forma bem legal de visualizar. Então ficaria muito feio se nosso código fosse assim, por exemplo. Olha, nosso código assim todo grudado, todo feio, todo junto, muito feio. Tipo, não estamos entendendo nada aqui, certo? Então a indentação é o ato de deixar o nosso código bonito, bem indentado, com os espaços, com todas as coisas que são necessárias, ok? No Eclipse temos um atalho que faz com que isso aconteça, que é o Ctrl Shift F. Que olha isso, deixou o nosso código muito bonito, muito mais bonito. Então, apertando Ctrl Shift F, F de faca, então conseguimos deixar o nosso código muito mais bonito do que já estava antes. Então, é para isso que serve a indentação, certo? Então, vamos seguir. Pacotes. Agora entrando no mérito de pacotes, vamos ver para que servem os pacotes. Pacotes servem para organizar suas classes, certo? Então, os pacotes funcionam como pastas. Pensem comigo. Pastas a gente pode colocar várias coisas dentro de pastas para organizar, certo? Então, pacotes funcionam da mesma forma. Da mesma forma que podemos colocar uns arquivos com o mesmo nome em pastas diferentes, também acontece em pacotes. Vamos ver na prática. Bom, aqui temos 3 pacotes, que são com, Java e primeiro projeto. Por que são 3 pacotes, Marcos? Bom, são 3 pacotes porque cada ponto separa uma pasta diferente. Então, se você já mexeu com programação, você sabe que as pastas nos SOs, nos sistemas operacionais, são separadas com barras. Aqui não, são separadas com ponto. Então aqui temos a pasta com, joga e primeiro projeto, que no caso chamamos de package, que é simbolizado pelo nosso package. Então são os pacotes, ok? Então vamos criar uma classe aqui para mostrar para vocês como funciona essa organização. Supomos que a gente coloque apenas uma classe no com, certo? Uma classe. E a gente coloca outra classe dentro do joga, certo? Então vamos lá. Com.joga. Vamos colocar outra classe. Então aqui fica mais visível para vocês como ocorre a separação desses pacotes. Então, existe uma pasta com, joga e primeiro projeto. Não aparecia antes essa hierarquia, pois não tinham arquivos dentro dela. Agora, como tem, vocês podem ver que o código fica muito mais organizado. Por exemplo, se quisermos ocultar essa parte, podemos ocultar. Se quisermos ocultar essa, podemos ocultar. E essa também podemos ocultar. Então, fica muito mais organizado o nosso código com pacotes, certo? Então, pacotes são como uma pasta, ok? Como já vimos, pacotes são separados por pontos e aqui está um exemplo de pacotes, tá bom? Aqui diz pra gente que o endereço dos pacotes são simbolizados com essa palavra pacote para dizer onde é que a classe está. Então essa classe, minha classe, está no pacote meu pacote, ok? Então aqui basicamente é para dizer para vocês a seguinte coisa. Podemos chamar outros arquivos de outros lugares com a palavra reservada import, que também está dentro do escopo de pacotes, certo?
Então, nesse exemplo de código, chamamos uma classe scanner que está dentro do pacote java.util. Chamamos com a palavra-chave import. Por que a gente chamou? Para a gente poder utilizar recursos que existem em outros lugares. Recursos esses que estão aqui, nessa classe. Então essa classe, ela permite com que a gente mande informações para o terminal e possamos colher informações a partir dela. Vamos ver como funciona isso na prática. Então aqui, a classe scanner, vamos fazer um objeto scanner, que é o nome, que vai instanciar a classe scanner, certo? Então aqui estamos criando um objeto. Aqui ele precisa de um argumento dentro, não vimos isso agora, mas só aceitem que ele precisa desse argumento, que depois vamos ver certinho o que é isso, pois essa aula não é o foco disso, certo? Então, o scanner ele vai receber dentro do terminal um número, um double, pode ser um double. Vamos receber um inteiro, que é mais fácil de vocês entenderem. Então ele vai receber o número inteiro que eu vou guardar dentro da variável número, certo? E aqui eu vou mostrar na tela dizendo, digite um número, certo? Então, após isso, eu vou fechar o scanner para não dar nenhum erro no nosso sistema e vamos ver o que acontece. Depois disso, eu vou imprimir o valor que pegamos no terminal, certo? Então, vamos lá. Vamos executar e ele diz, digite um número, eu digo 10 e ele imprime 10 para mim, assim como eu informei no nosso programa. Então, só é possível utilizar essa classe desse objeto graças a esse import, que ele traz para mim esse código que já foi feito por outro programador. Então, é basicamente para isso que serve o import, para a gente puxar novas classes que foram feitas por outros programadores, para a gente poder utilizar nos nossos programas, que vai ser muito útil daqui para frente. Então, só preciso que vocês entendam isso, vocês não precisam saber qual é cada classe que vocês têm que puxar. Isso a gente vai aprender com o tempo, tá bom? Então vamos seguir. Notação ponto. Vamos lá para notação ponto. O que é notação ponto? Bom, você já sabe o que é notação ponto. No pacote ele tem uma função e na classe ele tem outra função, que é chamar os comportamentos da classe que estão lá dentro. Então, aqui estamos vendo que temos uma classe system, que dentro dela tem o out, que deve ser uma variável, que chama o comportamento, no caso o método print, que ele pergunta qual é o nome e coloca na tela, certo? Então, o system é a classe, o out é um atributo que informa que é de saída do sistema e o print vai informar algo para imprimir na saída do sistema, ok? Agora vamos para variáveis e tipos, para a gente entender bem certinho o que é uma variável e o que é um tipo, tá bom? Bom, variável a gente pode entender como uma caixa que podemos guardar informações no nosso programa. Cada variável tem, em sequência, um tipo de dado, o nome, que é a identificação, e o valor que vai ser atribuído para dentro da caixa, ou seja, para dentro da variável. Aqui temos uma caixa, que vai ser a nossa variável. Atribuímos o nome à caixa como variável, ok? Então temos o nome, então falta o tipo. O tipo serve para dizer os tipos de valores que essa caixa aceita. Então, se eu coloco etiquetado numa caixa, essa caixa só permite números, então só posso colocar números dentro dessa caixa, certo? Então, esse é o tipo de dado. O valor é um valor que eu vou colocar dentro da caixa, então colocamos o valor 10. Como a caixa só pode receber números, então 10 é um número. Então, logo, a caixa vai aceitar esse valor, ok? Agora vamos ver como funciona isso na prática, certo? Já vimos como declarar variáveis em Java, mas vamos ver novamente, certo? Nunca é demais. Então, para fazermos isso, sempre vai ser dessa forma. Vai ser tipo, então, um int, que é para números inteiros. O nome da nossa variável, então vamos botar nome da variável, pode ser qualquer coisa, recebe o valor correspondente ao tipo dela, que no caso 10 é um tipo inteiro, de número inteiro. E a gente fecha com ponto e vírgula, sempre o ponto e vírgula, não esqueçam do ponto e vírgula, que ele é muito importante, certo? Então, vamos imprimir isso na tela, a gente pode usar o atalho sysout e apertar Ctrl espaço, que vai aparecer para a gente system.out.print, para a gente imprimir na nossa tela, ok? Então vamos imprimir. Então imprimimos 10, então salvamos corretamente a variável, ok? Então é assim que variável funciona, certo? Agora variáveis em Java, certo? Existem dois tipos de variáveis, primitivas e de referência. As variáveis primitivas são os tipos primitivos que vamos ver daqui para frente, certo? E de referência são classes, objetos, enfim, tá? Aqui tem um exemplo de variáveis e vamos lá. Java tem 8 tipos primitivos, que são algumas palavras reservadas. Dentre elas estão int, byte, short, long, float, double, boolean e char, certo?
Então, esses 8 tipos primitivos são palavras reservadas em Java e int, byte, short e long são para números inteiros, float e double para números reais, ou seja, números com ponto, com vírgula, boolean são para valores lógicos como verdadeiro ou falso e sharp são para caracteres, ok? Então vamos ver isso na prática. Vamos lá, pessoal, vamos ver isso na prática. Agora vamos ver que int é um número inteiro. Então, número 1, 10. Então ele guarda o número 10, certo? Agora byte, ele também guarda o número inteiro. No caso, número 2 também pode guardar 10. Mas qual a diferença desses números, já que eles guardam números inteiros também? Então, qual a diferença entre eles? A diferença é que o int, ele aguenta mais do que o byte, o short, e o long aguenta mais do que o int, certo? Então, o long ele aguenta bem mais números. Então, número 0 igual a 10. Uma boa prática de programação é para todo número long eu colocar um L, para saber que é um long, certo? Então vamos lá preencher com o restante. Número 3 igual a 10. Então vocês estão vendo que realmente, eu estou falando a verdade, são 4 tipos para guardar números inteiros. Agora vamos para float, número 4, que serve para guardar números com ponto flutuante, certo? Ou seja, número com vírgula, no caso aqui são pontos, ok? Números reais. Então, quando tem float, precisamos colocar um F. Assim como o long é uma boa prática de programação, colocamos um F, certo? Aqui eu vou substituir por um L minúsculo, que pode ser também. Agora vamos colocar um double, certo? Para a gente colocar outro número de ponto flutuante. Então, 10.0. Por que eu não precisei colocar um D? Eu posso botar um D? Posso. Mas não precisa, pois automaticamente todo número de ponto flutuante é um double. Por isso é que eu tenho que colocar um F, para dizer que é um float. Porque aqui ele entende que é um double e eu preciso dizer que é um float. Porque um número grande não pode ser guardado no número menor. Já que double aguenta mais, eu não posso guardar ele num float, ok? Então vamos para boolean, que são valores lógicos. Então boto lógicos que ele pode aceitar true ou false, né? False ou true, né? Enquanto o char, ele só aguenta uma letra, um caractere. Então só posso botar um caractere, que ele é definido por aspas simples, ok? Então pode ser A, B, C, D, qualquer caractere, ok? Aqui eu mostro a diferença entre eles, que o byte é o mais curto, o short é o menos curto, o int é o menos... Enfim, vou mostrando toda a hierarquia para saber quantos de espaço eles aguentam, certo? Boolean são valores lógicos, verdadeiro ou falso, e a gente pode utilizar o exemplo da lâmpada, que ela pode estar desligada ou ligada. Então ela pode estar false desligada ou true ligada, certo? Ela tem esses dois estados. O char serve para guardar apenas um único caractere, em aspas simples, e ela é representada dessa forma. Uma string, ela serve para um tipo de dado que serve para guardar texto, e ela também pode ser utilizada para manipular texto, já que ela não é um tipo primitivo, ela é uma classe. Então vimos que classe tem seus comportamentos. Então vamos lá ver como funciona isso. String, nome é igual, aspas duplas, Marcos. Então vimos que ela é uma classe, ó. Quando clicamos aqui em cima dela, podemos ver que ela é uma classe, ela tem várias coisinhas. Então quando clicamos em nome, colocamos ponto, então tem várias coisinhas para a gente explorar dentro de uma string, certo? Então ela não é um tipo primitivo, ok? Aqui está um exemplo, nome do professor Marcos Gregory, certo? Então classes podem ser utilizadas como tipo, sim, classes podem ser utilizadas como tipo, senão não teríamos objetos. Atributos, já vimos que são as características da classe, que definem a classe como nome, idade, cor dos olhos, entre outros. Um exemplo, ser humano. Um ser humano tem um nome, tem cor dos olhos, cor do cabelo e idade, certo? Nome pode ser uma string, no caso é uma string, que é um texto, cor de olhos é um texto, cor do cabelo é um texto, e idade é um int, um tipo inteiro, ok? Operadores. Agora vamos ver os operadores. Bom, eles são símbolos especiais que têm um significado específicos e particulares. Podem ser de atribuição, aritmético, relacionais e lógicos. O de atribuição é o que a gente já viu para atribuir um valor a variáveis que é dado por esse igual. Então, string nome é igual a Marcos Gregory com aspas e fechado por um ponto e vírgula, que é definido por essa igualdade aqui que recebe um valor. Então, essa igualdade significa que essa variável está recebendo este valor, ok? Operadores aritméticos, assim como na matemática, também funciona na programação. Então, quando somamos dois números, é determinado por um mais. Aqui, para diminuir com menos, multiplicar com o asterisco de multiplicação, divisão com barra e resto da divisão com o símbolo de porcentagem, ok?
Para colocarmos ordem de precedência, podemos utilizar os parênteses, certo? Então, se quisermos fazer uma soma antes de uma multiplicação, pode utilizar um parêntese à vontade. Vou mostrar um exemplo que se aplica aos outros, ok? Então, vamos lá. Vamos supor que eu quero um número inteiro de uma soma de 2 mais 2. Então, eu vou printar na minha tela a soma 2 mais 2. Soma 2 mais 2, ok? Então, vamos lá printar na minha tela. 2 mais 2 é igual a 4. Vou tirar essas informações para não ficar muito poluído para vocês. Então, 2 mais 2 é 4, certo? Então, vamos seguir. Relacionais, que podem definir a relação entre duas variáveis, ok? Então, o igual a igual serve para ver se duas coisas são iguais, ponto de exclamação e um igual para ver se é diferente, um maior para dizer que é maior que, aqui para dizer que é menor que, e assim sucessivamente. Menor ou igual, maior ou igual. Vou mostrar como funciona isso na prática. Todos os operadores relacionais, eles geram valores booleanos, ok? Então, podemos guardar dentro de valores booleanos. Então, vamos colocar o nome valor e vamos colocar 2 é maior que 2. O nosso resultado para isso tem que dar falso, pois 2 não é maior que 2, ok? Então, vamos lá. Então, 2 não é maior que 2. 2 é igual a 2? Tem que dar sim, pois 2 é maior que 2, ou seja, tem que dar true, ok? Então isso se aplica para o restante dos operadores relacionais, ok? Então vamos seguir. Operadores lógicos são ferramentas que utilizamos para formular expressões lógicas mais complexas, ou seja, o operador i e o operador ou. Como elas funcionam? Esse tipo de operador também retorna valores lógicos, ok? Então são booleanos. Então se dizemos, no caso do i, que o i, os dois lados precisam ser verdadeiros. Então vou colocar i 2 é maior que 2 e 2 é igual a 2. Então, nesse caso, para isso dar certo, essa expressão precisaria ser verdadeira e essa expressão também precisaria ser verdadeira. Para não deixar vocês confusos, eu vou colocar isso entre parênteses, certo? Então, vou botar um parêntese aqui e um parêntese aqui, para ir comparando gradualmente. Então, 2 é maior que 2? Não, 2 não é maior que 2. Mas ele é igual a 2? Sim, ele é igual a 2. Mesmo assim, isso daqui vai dar falso, pois dos dois lados precisariam dar verdadeiro, ok? Então vai dar falso. Mas se eu dissesse com outro operador ou, o operador ou só precisa um lado ser verdadeiro. Então se eu dissesse, declarasse uma variável ou e dissesse 2 é maior que 2 ou 2 é igual a 2, então esse operador geraria para a gente o valor verdadeiro, pois existe um dos lados que são verdadeiros, que no caso é o lado 2 é igual a 2. Então, o ou só precisa de um lado verdadeiro, enquanto o i precisa de dois lados verdadeiros, certo? Para gerar verdadeiro, ok? Operadores unários, que são utilizados com apenas um único número, que serve para informar se o número é positivo, negativo, incremento, decremento e negar um valor lógico. Então, vamos ver isso. Então, aqui eu posso dizer que esse é o valor menos 1. Porque eu neguei ele com negativo. Então, esse aqui é um operador unário. Então, ele vai imprimir para mim menos 1, certo? Enquanto que aqui, eu já poderia dizer mais 1. Ou só 1. E vai imprimir para mim o valor 1 normal, ok? Quando eu faço uma variável que eu quero que ela incremente, então vamos colocar o valor número igual a 1. Bom, o que acontece aqui, pessoal? Quando eu coloco mais, o que acontece nesse tipo de operação? Ele vai somar para a gente, mas ele primeiro vai imprimir o número e depois somar, certo? Agora eu vou imprimir ele aqui para mostrar para vocês que ele vai incrementar um mais 1 depois. Então o que o mais faz? Ele só diz, número, eu vou te somar com mais 1 e tu vai ser incrementado, ok? Então aqui ele imprime 1, que ele só imprimiu e depois incrementou, e aqui ele imprimiu o número incrementado. Já com esse operador, antes, faz a diferença, porque ele primeiro vai incrementar e depois vai imprimir, certo? Então a ordem de algumas coisas fazem diferença na programação, ok? E o mesmo se aplica com menos menos. Agora com valor lógico, quando vamos negar ele, eu coloco verdadeiro, boolean do tipo verdadeiro, que vai receber true, ok? Aqui eu simplesmente nego o verdadeiro, que era para imprimir verdadeiro, agora não vai mais imprimir verdadeiro, vai imprimir falso, pois ele foi negado com esse operador unário de negação, ok? Então vamos seguir. O ternário a gente vai ver mais pra frente, a gente não vai ver agora, só para saber que ele existe. Então ele é utilizado com ponto de interrogação e 2 pontos, caso aconteça verdadeiro e caso aconteça falso, ok? Aqui está um exemplo do operador ternário, ok?
E assim ficamos com a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode mandar mensagem nos comentários ou no WhatsApp, tá certo? Muito obrigado pela atenção e bons estudos.